Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mais a uma aula de história do mundo, história mundial, história geral, ok? Hoje vou discutir vou apresentar para vocês a Primeira Guerra Mundial, que vai de 1914 até 1919, tá? Bom, o mundo, naquele contexto, naquele período, estava tendo um crescimento grande na parte da produção industrial. E isso fez com que muitas potências, ou as potências da época, né, Inglaterra principalmente, fossem em busca de novos mercados consumidores e de novas fontes de matérias-primas. Tanto eles queriam buscar novos mercados, como eles também precisavam da matéria-prima para fazer os seus produtos industrializados. Então, essa busca foi intensa. E nesse contexto aí econômico é que vai eclodir, em 1914, a Primeira Guerra Mundial, tá? Muitos historiadores, aqui eu cito o Eric Hobsbawm, no livro A Era dos Extremos, né? Dizem que essa guerra foi um marco aí no século XX, e que foi a partir da guerra, dessa Primeira Guerra, que novas correlações de forças foram se estabelecendo no mundo, e marcando aí o declínio da economia europeia, principalmente da economia inglesa. E, ao mesmo tempo, no momento em que as economias europeias foram entrando em declínio, a economia norte-americana vem crescendo e se tornou a potência que é hoje. Tá? Bem, para a gente compreender essa fase na história do mundo, né, vamos, principalmente na história ocidental, vamos entender, buscar o entendimento dos antecedentes que fizeram com que a eclosão, que provocaram a eclosão desta guerra. Então existiu aí um resultado nesse contexto, de conflitos menores. Esses conflitos eram disputas comerciais ou militares, que antecederam o conflito maior que eu estou discutindo nesse vídeo. Vamos ver também que existiu aí uma expansão capitalista e imperialista das potências europeias. Isso é, elas estão aí buscando espaço para venderem as suas mercadorias. Então, até aproximadamente 1914, a Europa exercia só a supremacia econômica no mundo, e na política e também na parte ideológica. Na esfera econômica, o poder derivava do fato da Europa ser responsável pela maior parte da produção e investimentos em escala global. Então, acabou por tornar-se responsável também pela importação da maioria dos gêneros primários produzidos pela periferia do sistema capitalista. No campo político, a hegemonia europeia é garantida pelo que muitos historiadores chamam de imperialismo, associado à influência ou controle direto de áreas como África, Ásia e a América Latina. Então, essa situação agravou um conjunto de fatores que estavam a desencadear um conflito mundial armado. Adiciona-se aí o enfadonho discurso do velho mundo sobre a superioridade e modelo de eficácia. Apesar da pompa, havia na Europa uma grande distinção entre todas as nações, além dos diferentes níveis de influência entre as nações pioneiras. Por exemplo, aí a gente pode citar a França e a Inglaterra. Bom,
e também pela Itália e pela Alemanha, nesse contexto também. Existia aí uma grande contradição no campo social. Mesmo os países industrializados, muitas vezes, essas nações, né, essas nações industrializadas, eram governadas por nobres, por uma aristocracia, ao passo que outras enfrentavam disputas entre interesses de classe burguesa e proletárias. Já nesta época, o grande temor capitalista do mundo capitalista viria a se materializar na Revolução de 1917 na Rússia, a Revolução Socialista. Então, assim, os únicos países que estavam fora da dominação europeia eram necessariamente os Estados Unidos, o Japão, que chegavam, que lutavam só e que chegavam a ameaçar a supremacia europeia em alguns lugares do globo, especialmente no extremo Oriente e também na América Latina. Então, as causas da Primeira Guerra Mundial. Tem um fator econômico e a questão do imperialismo, né? A entrada de novas potências industriais imperialistas no cenário internacional aumentava a rivalidade entre as disputas econômicas e a divisão de mercados e territórios. A necessidade de novos mercados levou as potências europeias a firmar acordos em busca de evitar conflitos imperialistas. Tá? Entre as grandes nações que isoladamente nunca deixaram de ocorrer, sendo frequente a quebra de tratados e aumento de tensão diplomática, né, entre esses países. E nessa corrida imperialista, a África foi fatiada, foi partilhada aí entre a África e a Ásia, né? Ficou aí dividida entre as nações imperialistas, a França, a Inglaterra e os outros países, né, que compõem esse período aí. E essa região recém-conquistada, ela vai responder aos anseios imperialistas. Entretanto, foi mais tarde um dos fatores que acabou aí gerando animosidade entre as potências europeias. Então, o imperialismo dessas nações, então, vai provocar um certo atrito. Outra questão que é levantada sobre as causas desse conflito foi o revanchismo francês. Tá? Os franceses sofreram uma derrota muito grande em 1870, onde eles tiveram que ceder aí as regiões da Alsácia-Lorena, que é uma região rica em minério de ferro e carvão. Então, eles cederam para a Alemanha. Os franceses, desde então, passaram a nutrir então, um sentimento de revanche e vingança contra a nação que havia derrotado esse país em 1870, que é a Alemanha. Então, isso aí fez com que a França tivesse um sentimento de vingança em relação a este país. Outra questão aí que também envolve a Primeira Guerra Mundial foi a explosão do sentimento de nacionalismo, tá? O ultranacionalismo, a extrema-direita europeia. O nacionalismo desenvolveu-se desigualmente nos países industrializados, imperialistas. Né? Esse nacionalismo foi fruto das condições anteriores aí, dessa política econômica que os países ricos impunham ao resto do mundo, principalmente aí na África e na Ásia. Bom, tradicionalmente, considere-se a Alemanha como a maior expressão de nacionalismo, na verdade, muito mais pelos desdobramentos que essa mentalidade teve durante a Segunda Guerra Mundial do que pela sua real importância no século XIX. Enquanto isso, na Itália também começou a surgir um sentimento aí de nacionalismo presente nas grandes revoluções do século XIX, que culminou aí no processo de unificação italiana. A França, o nacionalismo esteve presente no século XVIII, antecedente,
1789, com a Revolução Francesa, principalmente na manifestação do ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. Bem que a Revolução ela vai agudizar as questões de igualdade, fraternidade e liberdade. Vai fortalecer o discurso da luta de classe. Enquanto na Alemanha e na Itália, esses discursos tiveram bases aí, unificadora nesse discurso, na fala nacionalista. Bom, o sentimento de nacionalismo vai encobrir aí a questão das desigualdades características aí de um país ou de pessoas de políticas extremamente nacionalistas. Mesmo nos Estados Unidos, onde não existia o nacionalismo clássico, este encontrou seu equivalente na teoria do destino manifesto, de origem calvinista, que serviu como justificativa ideológica para o expansionismo do século XIX. Qual é essa teoria? De que os Estados Unidos é a nação eleita por Deus, é a nação predestinada. Então, essa teoria vai ser alimentada nos Estados Unidos. Tá? E isso vai cooperar também para as políticas intervencionistas dos governos norte-americanos. Uma justificativa aí para disputar as fronteiras e o imperialismo, a propaganda nacionalista é ampliada de diversas formas. Né? A gente vai ter lá os segmentos do pan-germanismo, tá? Que é o movimento que propõe a consolidação de todos os países da fala alemã. Você pega ali a região da Europa Central, Alemanha, Áustria, né? O pan-eslavismo, de acordo, defende a união de todos os povos de origem eslava. Quando é esse povo? É da região da Hungria, onde existiu o Império Austro-Húngaro. Tá? Esse pan-eslavismo vai ser liderado aí pelo Império Russo, que buscava, de qualquer forma, aí umas alianças ou meios para ter acesso ao mar Mediterrâneo. Uma outra consideração sobre o nacionalismo foi a crise no Marrocos, né? Que é um dos antecedentes mais imediatos da guerra, nas disputas por domínios coloniais. Então, a Alemanha e a França reclamam a região de Marrocos como sendo pertencentes a ela. Quando chegou em 1906, o território vai ser cedido à França e uma pequena faixa sudoeste da África vai ser cedida à Alemanha, que não se contenta com a divisão e acaba entrando em conflito com a França por causa disso. Então, em 1911, ele vai receber aí uma parte do território do Congo. Crise nos Balcãs também, né? O enfrentamento entre a Sérvia e a Áustria na Península Balcânica também colaboraram para acirrar as diferenças nacionalistas, tá? Entre esses países, né? Apoiado aí pelos russos, os sérvios tentam conter a expansão da Áustria. Então, em 1908, a Áustria vai ser anexada à Bósnia e Herzegovina, impedindo que a Sérvia incorpore outras regiões eslavas. Diante desse cenário de luta por espaço, por território, vão surgir a política a partir dos sistemas de aliança, tá? No início do século XX, que essa tensão era tão grande que um conflito seria iminente, né? Não teria como escapar o mundo de um conflito armado, de dimensões mundiais. Tá? Bom, então um grande clima de tensão entre esses grandes países é de uma proporção que o conflito já se mostra evidente e iminente. Com isso, vai fazer com que as nações que estão disputando novos mercados, novas colônias, corram para uma crise armamentista e a aproximação de nações que tinham semelhanças de divergências em seus oponentes.
partir de então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, tá? Então, se lá o russo é inimigo dos alemães, também na visão do americano, então, mesmo sendo o russo meu inimigo, só que ele é inimigo do meu inimigo comum. Então, ele se torna o meu amigo. Por quê? Porque tinha as divergências, mas eles se aproximaram aí para derrotar um inimigo em comum. A partir de então, a máxima do meu inimigo é meu amigo, um novo sistema de aliança busca a paz a partir da formação de duas frentes armadas. São duas frentes, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Tríplice Aliança são as nações formadas são as nações mais jovens, né? Que se sentiram prejudicadas aí na divisão geopolítica da Europa, tá? Quais são essas nações? Porque o mapa geopolítico da Europa, em 100 anos, ele mudou bastante. Nesse contexto aí, as nações que estavam insatisfeitas com isso eram as nações mais jovens, a Alemanha, a Áustria-Hungria e Itália. Então, essas três nações vão formar a Tríplice Aliança. Por outro lado, é formada uma Tríplice Entente, que tem por base a Entente Cordiale, Inglaterra e França, que se opõem aí à expansão alemã. Mais tarde, a Rússia vai aderir a essa Tríplice Entente também. Vai formar, então, os três países. E eles vão formar uma coalizão de aliados. Então, o contexto era esse. Mas o ponto que fez com que a Primeira Guerra fosse anunciada foi no dia que o príncipe foi assassinado. E foi em junho de 1914, o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, foi assassinado em Sarajevo, enquanto ele estava visitando a Bósnia. Os tiros que mataram o herdeiro e sua esposa foram disparados por um estudante bósnio chamado Gavrilo Príncipe, membro de uma organização secreta responsável por outros ataques terroristas chamados de Mão Negra ou Unidade da Morte. Investigações apontaram que o atentado foi planejado em Belgrado, capital da Sérvia. A Áustria pediu explicações imediatas, providências oficiais do governo, como o imediato fechamento dos jornais que se empenhavam em propagandas contra a Áustria, o fim das sociedades secretas, a exclusão do governo das Forças Armadas de membros acusados da campanha anti-austríaca. A Sérvia aceita praticamente quase todas essas exigências impostas pela Áustria. Mas, assim mesmo, vai ter um rompimento diplomático entre a Áustria e a Sérvia. A Rússia, por um lado, não aceitava qualquer tipo de intervenção na Sérvia, para tanto contava com o apoio da França diante desse quesito. A Alemanha concorda com a necessidade imediata com a necessidade de medidas contra a Sérvia e ficou ao lado da Áustria, uma vez que elas são países aliados. Tá? Então, a movimentação da Alemanha e da Rússia começa a política de alianças a partir de julho e agosto de 1914. Vai dar início aí, então, essa guerra. Nenhum dos lados admitiu ser a guerra uma luta entre interesses imperialistas divergentes. Cada lado, sob seu ponto de vista, dizia lutar contra as forças malignas e atribuir a outra nação a responsabilidade pelo conflito, agindo como forma de defesa e em busca da liberdade. Então, a Primeira Guerra Mundial, a gente pode dividi-la em fases, tá? Então, a primeira fase é a Guerra de Movimentos, 1914. E a segunda fase, a Guerra de Trincheiras, aí após 1915. Qual era a estratégia alemã? Consistia em derrotar primeiramente a França,
Primeiro, os alemães ficaram preocupados na derrota da França. Depois, eles iriam fazer a derrota, lutar contra a Rússia. Então, aí eles prepararam a invasão da França pela Bélgica, mas uma ofensiva russa obrigou a Alemanha a dividir seus exércitos em duas frentes, enfraquecendo os ataques aos franceses e detendo aí o avanço alemão. Isso é conhecido como a Batalha de Marne, em 1914. Com o conflito equilibrado, o próximo passo é conquistar posições, iniciando-se então a guerra de trincheiras. Você faz um buraco no chão e os soldados ficam aqui, ficam no chão, né, em trincheiras e atirando do outro lado. Principalmente na região de Verdun, na França, teve esse recurso. Só que essa estratégia vai custar a vida de muitos soldados, tanto alemães como franceses. A guerra, posteriormente, se desenvolveu em outras nações. Os montenegrinos, né, socorreram os sérvios contra a Áustria, pois tinham a mesma origem étnica. O Japão, de olho nas possessões alemãs no Oriente e apoiado pela Inglaterra, declara-se contra a ofensiva alemã. A Turquia entra do lado alemão e ataca os russos no Mar Negro. A Itália sai da aliança em maio de 1915, quando entra num conflito do outro lado da Tríplice Entente, sob a promessa de receber parte do território da Áustria e da Turquia. Em 1917, então, os Estados Unidos também vai entrar na guerra, tá? Vai lutar, a proposta americana nessa luta é lutar contra o autoritarismo e o militarismo. Então, os americanos vão defender a criação de uma Liga das Nações para regular as relações entre os povos, mas o principal objetivo é preservar o equilíbrio de poder na Europa, evitando uma possível hegemonia alemã concorrente com os americanos. Vale lembrar aqui que a Entente era responsável por 3/5 das exportações no mundo naquele período. Tá? Os americanos lograram um êxodo, os alemães, de certa forma, também vai provocar um certo pânico aí para as pessoas, os países que estavam em guerra nesse período. Tá? E, por outro lado, a derrota aí dos alemães no final da guerra para as nações da Tríplice Aliança. O final da guerra, após os russos saírem da guerra, com a assinatura, a Rússia vinha de uma derrota para o Japão, que estava disputando a região da Manchúria. Né? Então, eles entraram na Primeira Guerra sem nenhuma condição, sem preparo, sem nada, e isso fez com que eles saíssem da guerra. Só que para os russos saírem, eles assinaram um tratado, que é chamado de Brest-Litovsk. Os Estados Unidos alegam terem sido agredidos pela Alemanha e resolvem entrar na guerra ao lado dos aliados, que foi muito decisivo aí para dar fôlego ou força aos franceses e ingleses. Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos e porta-voz dos aliados, descarta qualquer possibilidade de manutenção do Kaiser alemão no governo, tá? Partindo do ponto que a paz não teria vencedores. Então ele vai apresentar um plano chamado os 14 pontos de Wilson, que serviria de base para futuros tratados. Propôs a eliminação de diplomacia secreta em favor de acordos públicos, liberdade nos mares, redução dos armamentos nacionais, retirada dos exércitos de ocupação da Rússia, restauração da independência da Bélgica, restituição da Alsácia-Lorena à França e reformulação das fronteiras italianas, o reconhecimento da autonomia dos povos da Áustria e Hungria e a independência da Polônia. E com isso foi criada aí a Liga das Nações, dentre outras. Essas eram algumas das propostas aí do Wilson, o presidente americano. Em julho de 1918, as forças inglesas, francesas e norte-americanas lançaram um ataque definitivo contra os alemães, obrigando-os a recuar. A Bulgária retirou-se do conflito e a Turquia
ela vai se render. O imperador Carlos I da Áustria assina um armistício e abandona o conflito. E a guerra continua porque o Wilson exige a deposição do Kaiser alemão, mesmo com os alemães aceitando tal rendição com base nos 14 pontos. E assim chega ao fim a Primeira Guerra Mundial. Em 1919, iniciou-se em Paris os tratados de paz, né, onde os países vencidos, nem a Rússia, participaram das deliberações, o que demonstra a severidade da paz aos derrotados. Posterior a isso, nós vamos ter o Tratado de Versalhes, que recebe esse nome porque, pelo fato de ter o palácio, de ter ocorrido no Palácio de Versalhes. Então, nesse tratado, estabeleceu a culpa à Alemanha pela guerra, recebendo uma série de penalidades, perda de 1/7 do território alemão. Teve que devolver a região da Alsácia-Lorena à França, entregou aos vencedores de quase todos os seus submarinos e navios, desmilitarização e redução do contingente dos exércitos dos alemães, proibição de desenvolver aviação militar e redução aí também de avanços na marinha de guerra. E um pagamento de indenização de 33 bilhões de dólares, entre outros fatores. Esse tratado de Versalhes vai criar o que nós chamamos de Liga das Nações, que no início não contava com a participação da Alemanha e da Rússia, e teria como objetivo principal manter a paz mundial. Então, a Liga nascia fadada ao fracasso, pois nem todos os agentes, atores aí dessa história ridícula, violenta, sangrenta, né? Porque depois a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial se envolveu um número maior de nações, um número maior de pessoas, e muitas pessoas também morreram. Tá? Então essa Liga das Nações já nasceu fadada ao fracasso. Os Estados Unidos, que foi a nação idealizadora, não participava, pois discordava das formas de acordo estabelecidos no pós-guerra. Os outros acordos são assinados com os aliados de guerra, né? O Império Austro-Húngaro é desmembrado e daí vai surgir a Tchecoslováquia, tá? A Hungria, a Polônia e a Iugoslávia. O Império Turco foi igualmente fragmentado, ficando seu antigo sob o controle das potências europeias vencedoras, França, Inglaterra e Itália. As consequências dessa guerra. A Primeira Guerra Mundial plantou as sementes para que viesse a ocorrer a Segunda Guerra Mundial, uma vez que o militarismo e o nacionalismo não desapareceram, pelo contrário, surgem novos regimes totalitários, e aí a gente vai ver lá na Segunda Guerra Mundial. As economias despertam para a necessidade de um planejamento mais central e um uso racional da força de trabalho, uma crise acentuada aí no liberalismo econômico, que depois o seu ápice vai se dar em 1929. O comércio mundial vai ganhar novos contornos e a industrialização chegará para aqui a América Latina. A inflação surge no cenário econômico internacional e tem início aí a participação feminina no mercado de trabalho e também na luta das feministas pela sua emancipação. Além da destruição geral e o grande número de mortos, as principais consequências da Primeira Guerra Mundial podem ser enumeradas a seguir. Da seguinte forma: redefinição do mapa europeu, elevação do número de desempregados na Europa, condições humilhantes impostas à Alemanha, progressiva degradação dos sistemas democráticos, especialmente na Alemanha e na Itália, que vai surgir depois o fascismo e o nazismo. Criação da Liga das Nações, que eu acabei de comentar, que não vai ser um fracasso, e o declínio da Europa na parte econômica e, com isso, a ascensão da potência que é hoje, né, os Estados Unidos. Então,
Em síntese, a guerra vai favorecer muito aos Estados Unidos, que vai emprestar dinheiro, que não vai ter destruição do solo americano, então eles vão lucrar com a guerra, né? Lucram com a primeira e lucram mais ainda com a Segunda Guerra Mundial. Então esses são os argumentos aí sobre a Primeira Guerra.